Olá, muito boa tarde. O debate em torno da legislação laboral está em curso, com negociações que se prolongam e tardam pontos de convergência entre legislador ou representantes dos empregados e dos empregadores. Um processo que analisaremos daqui a pouco com Susana Madureira Martins, editora de Política da Renascença. Primeiro queremos destacar os acontecimentos que marcam a semana do Papa Leão XIV. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Desde o Vaticano, o Papa, natural dos Estados Unidos da América, associou-se à celebração do 15º aniversário da abolição da pena de morte no estado do Illinois. I likewise offer my support to those who advocate for the abolition of the death penalty in the United States of America and around the world. I pray that your efforts will lead to a greater acknowledgement of the dignity of every person and will inspire others to work for the same just cause. 10 novos padres para a Diocese de Roma e para o mundo. A mensagem do Papa na celebração que marcou o Domingo do Bom Pastor no Vaticano. Oggi il bisogno di sicurezza rende aggressivi gli animi, chiude su se stesse le comunità, induce a cercare nemici e capri espiatori. C'è spesso paura attorno a noi e forse dentro di noi. La vostra sicurezza non risieda nel ruolo che avete, ma nella vita, morte e risurrezione di Gesù, nella storia di salvezza a cui partecipate col vostro popolo. È una salvezza che già opera in tanto bene compiuto silenziosamente fra persone di buona volontà, nelle parrocchie, negli ambienti a cui vi farete prossimi, come compagni di viaggio. Quarenta anos depois do trágico acidente de Chernobyl, Leão XIV apela a uma renovada consciência sobre a necessidade de um uso pacífico do nuclear. Esso rimane un monito sui rischi inerenti all'uso di tecnologie sempre più potenti. Affidiamo alla misericordia di Dio le vittime e quanti ne soffrono ancora le conseguenze. Auspico che a tutti i livelli decisionali prevalgano sempre discernimento e responsabilità, perché ogni impiego dell'energia atomica sia al servizio della vita e della pace. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Uma experiência única. Monjas de Belém abrem as portas e mostram a vida monástica. Naquele local, uma dezena de quilómetros da conhecida Vila do Coço, em Cruz, está situado um oásis da vida monástica. O silêncio está embrulhado na natureza e na oração. Os ruídos desapareceram. O mosteiro de Nossa Senhora do Rosário promoveu dias monásticos e a Eclésia esteve nos momentos contemplativos e formativos daquelas monjas. Temos muitas pessoas que nos dizem que só o facto de começarem a chegar à terra batida, este último caminho de 9 km em terra batida, é já a experiência de um verdadeiro retiro, de uma separação de todo o ruído e movimento da vida. E estamos aqui realmente num lugar destes, em plena natureza, num sítio muito silencioso e muito pacificador. Nós temos desde há muito tempo este desejo de devolver, de ajudar a devolver aos portugueses a vida monástica, porque há uma amnésia de quase 200 anos, desde a expulsão das ordens, e a vida monástica é muito pouco conhecida.
E temos sentido nos últimos tempos, sobretudo os jovens que vêm participar nos retiros ou campos de trabalho e oração que propomos, com um grande deslumbramento nesta descoberta desta vida. E então pensamos, bom, podemos tentar propor a mais gente. Jesus, recebe o teu amor. Com os olhos no mosteiro e atentas ao mundo, estas monjas da família monástica de Belém, da Assunção da Virgem e de São Bruno, abriram as portas com o intuito de aproximar as pessoas a uma realidade vivida e sentida no coração. Com estes dias monásticos, nossa intenção é de dar a conhecer às pessoas a realidade da vida monástica que é um bocadinho escondida e dar a possibilidade às pessoas de experimentarem alguns aspectos da nossa vida e, concretamente, pensámos para isso oferecer às pessoas a oportunidade de participar em 5 workshops. Os participantes tiveram a oportunidade de entrarem no mundo monástico através de 5 ações de formação: caligrafia, Lectio Divina, canto monástico, artesanato e oração. Esta iniciativa responde um pouco ao desejo, ao desafio que o Papa Francisco várias vezes lançou aos contemplativos, tanto os monges como os religiosos, de partilharem a sua vida de oração, os frutos da sua vida de oração e mesmo a Lectio Divina. Neste workshop de canto monástico, tentámos transmitir as várias formas de canto de algumas tradições monásticas litúrgicas e de fazer a experiência de como o corpo e o canto é uma forma de relação com Deus e é uma forma que integra todo o nosso ser e que põe todo o nosso ser em relação com Deus. No workshop de artesanato aprendi, no fundo, a poder trabalhar com as mãos rezando, que é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade no meu dia-a-dia e sinto que é uma ferramenta que me ajuda a sair completamente, a esvaziar-me dos meus pensamentos, não é? Porque nós, quando estamos a fazer as nossas tarefas do dia-a-dia, temos muitos pensamentos, estamos sempre a correr, mesmo na nossa cabeça estamos sempre a correr, e esta oração, enquanto fazemos, acaba por nos ajudar a esvaziar-nos dos nossos pensamentos e a estarmos com Deus. Vou sem dúvida mais chique para Lisboa. Acho que este ateliê é uma contradição aos tempos modernos, aos tempos atuais. Se calhar agora a ideia do mundo moderno é que temos de ser livres por nós mesmos. Nós somos senhores de nós mesmos. E a oração, este ateliê traz-me uma ideia completamente diferente. Que eu sou livre não por ato meu, por ato próprio, mas por Deus, porque quero. Neste lugar privilegiado, a comunidade das monjas de Belém vive em íntima relação com Deus na oração, no silêncio, na oferta e no acolhimento, numa vida alimentada pela liturgia que oferece ao mundo o testemunho da resposta de Deus às perguntas decisivas da existência humana. Eu gostei muito de caligrafia e gostei de ambos, mas gostei muito de caligrafia porque tem uma certa história em toda a escrita e dá para conectar com o que estás a escrever, para ver a ligação entre o salmo e o que estás a escrever, e é preciso ter muita paciência, muita calma, e o de Lectio Divina é muito bom para perceber bem o Evangelho e também para perceber a opinião das outras pessoas que estão também a ler comigo o Evangelho. Ao escrever cuidadosamente, com toda a minha atenção e colocando a minha arte, como disse, em desenhar letras bonitas, esta atenção de todo o meu ser nesta palavra faz com que a pouco e pouco a palavra se grave no coração. E não já em tábuas de pedra, mas num coração de carne. E a Lectio Divina e a caligrafia, a guarda da palavra, é a guarda da memória de Deus. Eu quando saio sempre com o coração muito mais leve, muito mais em paz, e eu costumo dizer que estas irmãs são irmãs de verdade, porque as pessoas que pensam que são pessoas que fugiram da vida
para estar aqui é precisamente o contrário. Elas têm que ter uma cabeça e uma estrutura muito bem resolvidas para conseguir acolher, porque um dos carismas desta ordem é o acolhimento. A vida monástica é uma primavera no seio da igreja. Saber acolher é uma forma de cuidar do jardim silencioso e orante desta comunidade. Um pilar que elimina os ruídos da sociedade e que cativa os jovens para as fontes do Evangelho. Nós começamos por propor retiros e campos de trabalho e oração para jovens. Também porque precisamos de dar a conhecer aos jovens este carisma, se queremos que o mosteiro continue a ter vocações. E estes jovens, alguns que começaram a participar nos retiros e nos campos de trabalho com 16 anos, continuaram a vir. E alguns deles trazem os seus pais e os amigos. E é verdade que neste momento temos muitos jovens que nos conhecem e que tocaram como a vida monástica, na sua simplicidade, pode ser realmente muito importante para viver a relação com Deus, mesmo no meio do mundo. Ser jovem é ser livre, é ter uma libertinagem maior. Acho que, mas pelo outro lado, existe uma juventude bastante grande e que está a crescer, sem dúvida está a crescer, uma juventude que tem sede e expressa-se nisto. Eu não vim sozinho, não vim só por ato meu, temos muitos jovens, com Portugal e pelo mundo fora, que têm sede. Mas ainda estamos muito divididos, é uma batalha grande. Penso que os jovens cada vez mais têm sede de Deus, às vezes não sabem identificar como Deus. Têm sede de muita coisa, procuram-no em tudo, se calhar menos em Deus, mas eu acredito que cada vez mais os jovens têm a sede de Deus e de se encontrar com Jesus Cristo. Durante 2 dias, as monjas do Mosteiro de Nossa Senhora do Rosário, na localidade do Coço, Arquidiocese de Évora, abriram as suas portas e mostraram o que é a vida monástica. Após emigrar para Portugal, Olívia de Seita foi mãe de gêmeas prematuras e hoje tem no banco do bebê um apoio. Talvez 20 dias de diferença, não foi a casa? Olívia de Seita, de 21 anos, emigrou para Portugal em busca de oportunidades que o país de origem, São Tomé e Príncipe, não lhe proporcionava. A falta de alojamento no local para onde veio estudar levou-a a ingressar no mercado de trabalho. No caminho, apaixonou-se e foi mãe de gêmeas. Quando eu fui fazer a terceira ecografia, foi feita no hospital, e desde lá a doutora deu-me a notícia que se as crianças passarem 2 dias, elas vão correr risco de morte. Eu fiquei assustada, porque a minha forma de estar já mudou tudo, e com muito medo. Pensei que ia perder elas, porque elas já estão pequenininhas assim, o tamanho próprio na ecografia nem dava para ver bem. Muito pequenininhas, mas graças a Deus deu tudo certo. A ida para casa das irmãs aconteceu ao fim de alguns meses em fases distintas. Ao longo de todo o processo, a família foi acompanhada pelo Banco do Bebé, em Lisboa, uma associação que dá resposta às necessidades de recém-nascidos de famílias carenciadas. Nós até tivemos o privilégio, no caso da Olívia, que fomos nós que fomos com ela, trazer uma das bebés para casa quando teve alta, portanto o Banco do Bebé também acompanha nesta parte, portanto fomos com a Olívia buscar a bebé e regressámos a casa onde estava o pai à espera. Portanto, tivemos aqui o privilégio de estar com a família e começar aí do zero aqui a acompanhar. Entretanto veio a irmã e hoje em dia, pronto, como vocês puderam ver, eles estão completamente autónomos, as miúdas estão a evoluir muito bem, estão crescidas e eles estão muito, não se sente assim muita insegurança, não é? E no início eram muito inseguros e nem dormiam, sempre com medo e portanto isso é muito, muito, muito gratificante. Sentimos muito que na maioria dos casos somos o único porto seguro, o único colo, a única escuta para todas as preocupações. Sentimos que quer os técnicos, quer os voluntários têm muitas vezes esse papel. Esta é uma das histórias que integra o programa 70x7 do próximo domingo, Dia da Mãe, transmitido na RTP2 e que apresenta testemunhos de mães estrangeiras em Portugal, ficando depois disponível nas redes sociais da Agência Eclésia. Acompanhe estes e outros temas em eclésia.pt.
Falamos agora com Susana Madureira Martins, editora de Política da Renascença, sobre as negociações em torno da legislação laboral. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Susana, por estares Obrigada connosco. Antes de mais, informemos o que é que está em causa. Que motivos de discórdia vão motivando sucessões contínuas ou sessões contínuas de negociação? Entretanto, boa tarde. Entretanto, já houve várias cedências de parte a parte, mas o que está aqui mais em causa trata-se de uma flexibilização dos contratos, não é? Uma facilidade maior para os despedimentos e também o famoso banco de horas, que também é um dos fatores de maior discórdia e maior desentendimento entre os três eixos, sindicatos, patronato, o chamado patronato, e o governo. Estas são as questões mais sensíveis e que dificilmente terão uma evolução na nova reunião de concertação social, da Comissão Permanente da Concertação Social, que o governo convocou para os próximos dias. É possível conciliar a dignidade e os direitos dos trabalhadores com a competitividade da economia das empresas, nomeadamente em torno desses temas? Esse é sempre o equilíbrio muito difícil e é isso que o governo e os empresários e os sindicatos tentam, mas sempre com visões diferentes. Mas isso é o desejável, mas o mundo ideal é muito difícil. O desejável é que esse equilíbrio fosse alcançado, mas é pouco crível que venha a acontecer. Podemos trazer também para este debate a doutrina social da Igreja e o que muito diz sobre a dignidade do trabalho. Ela está em causa, nomeadamente quando, enfim, a flexibilização parece crescente, a precariedade também, o banco de horas, enfim, com critérios mais alargados. É a dignidade do trabalho que está em causa? Sim, também é essa dignidade do trabalho que está em causa, porque a dada altura o que se pode ter é o trabalhador, colaborador, que hoje se diz, o colaborador é cada vez mais descartável, tendo em conta, sobretudo, as novas discussões que aí estão sobre a inteligência artificial, sobre as novas tecnologias, sobre a robótica. O trabalhador humano vai sendo cada vez mais descartável. E é essa discussão que ainda não vimos acontecer, até nestas discussões da concertação social. É essa discussão que ainda não aconteceu. Ainda são imprevisíveis as consequências que todo esse desenvolvimento vai ter no mundo do trabalho? Sim, são imprevisíveis e a discussão está a ser cada vez mais adiada, mais atrasada. E é significativo que o Presidente da República tem feito muita questão de dizer que essa discussão tem de acontecer. Ainda não aconteceu e provavelmente quando acontecer, provavelmente já vamos com bastante atraso. Que combate político também marca toda esta discussão em torno da legislação laboral? O combate político passa por vários eixos, até passando pelo Presidente da República. E já lá vamos também. Sim, mesmo em campanha foi falando disso. Mas aqui o Governo está algo confortável porque se tudo falhar na concertação social, se tudo falhar com os parceiros sociais, tem o conforto de saber que o Chega já se chegou à frente, dizendo que se houver uma proposta, ou várias propostas que chegarem por parte do Governo ao Parlamento, o Chega está aberto a negociá-las e a viabilizar. É uma abertura que dá conforto a Luís Montenegro e a todo o Governo para ter uma proposta mais ao jeito, mais ao seu jeito. Em todo caso, poderá encontrar aí o obstáculo do Presidente da República que anunciou de facto em campanha que não aprovaria, caso a concertação não existisse. Sim, pode, mas a verdade é que também a versão do Presidente da República tem evoluído na campanha. António José Seguro era muito assertivo, dizendo que se lhe chegasse uma proposta em que não houvesse acordo da UGT, que ele vetaria a proposta que lhe chegasse.
A verdade é que, entretanto, depois da campanha, já houve várias alterações à proposta e António José Seguro, à boleia disso, também tem feito evoluir a sua própria posição, dizendo que está, enfim, aberto ao que lhe chegar à presidência da República. Tudo depende da proposta que, entretanto, lhe chegar e das posições também das diversas oposições. Neste contexto em que vivemos, enfim, com cenários de guerra internacionais, com subida de preços, poderemos ter aqui uma agitação social crescente em torno deste tema? Sim, podemos. É crível que isso aconteça. Há protestos já anunciados, provavelmente ainda não marcados, mas já anunciados. Neste 1º de maio devem ser anunciados. Sim, sim, provavelmente uma greve geral. 1º de maio é sempre a plataforma para fazer alguns anúncios de uma luta mais agressiva. E vamos ter também um verão que pode ser quente, se o custo de vida também aumentar, se os combustíveis tenderem a aumentar, pode haver aí uma tensão social, até antecipando um pouco aquilo que será a discussão para o Orçamento do Estado, que começa ali no rearranque da sessão legislativa em setembro. Aí provavelmente vamos ter também já um discurso mais duro, mais musculado por parte das oposições e por parte dos sindicatos. Os indicadores que o Governo também não pode ficar indiferente das várias propostas que vai avançando, acredito, não é? Claro, mas se tiver o conforto quer do Chega, quer da Iniciativa Liberal, Luís Montenegro vai tendo aqui um balão de oxigênio. Veremos como tudo vai evoluindo, Susana. Eu agradeço a tua análise neste programa em torno, de facto, da legislação laboral. E a terminar, convido a seguir o portal eclésia.pt, onde divulgamos este e os programas que partilhamos consigo, tanto aqui na RTP2 como também na RTP Antena 1. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, Sr.